Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. Os Mundos do Criador, por Chico Xavier. Colônias espirituais. Os livros de André Luiz dão-nos informações detalhadas a respeito da vida nas 3 primeiras esferas espirituais. Segundo ele, estas faixas vibratórias são formadas de inúmeras cidadelas espirituais, umas maiores, outras menores, onde se reúnem espíritos em condições evolutivas semelhantes. A vida nas regiões mais próximas da crosta desenvolvem-se de maneira semelhante, habitação, à semelhança com a que existe na Terra. No plano extrafísico, vamos identificar casas, hospitais, escolas, templos, etc. A paisagem astral é composta de 2 séries de objetivações do pensamento, dar existência material ao pensamento. A primeira é permanente e imutável, por ser objetivação do pensamento e da vontade de entidades espirituais muito elevadas. A outra é, ao contrário, transitória e muito mutável, seria a objetivação do pensamento de cada entidade desencarnada, criadora do seu próprio meio imediato. As construções das colônias espirituais se enquadram na primeira série, enquanto a paisagem das regiões umbralinas pertencem à segunda. Vestuário. A apresentação externa dos espíritos depende da sua força mental e do seu desejo, pois eles são capazes de modificarem a sua aparência através de um processo denominado ideoplastia. Nem todos os espíritos, no entanto, têm uma condição evolutiva suficiente para poderem plasmar as suas vestes perispirituais. Daí a necessidade de roupas confeccionadas por especialistas na área. André Luiz, em Nosso Lar, mostra-nos departamentos reservados a esta tarefa. Alimentação. Nem todos os espíritos são capazes de retirar do fluido cósmico universal a energia reparadora para as suas células. Daí a necessidade dos espíritos, ainda materializados, se alimentarem de recursos energéticos mais consistentes. Por este motivo, observam-se no mundo espiritual alimentos à base de insumos, sopas e frutas, sono e repouso. Quanto mais evoluído for o espírito, menos necessita de repouso para reparar as suas energias. Espíritos inferiores dormem à semelhança do homem encarnado. Transporte. Os espíritos superiores deslocam-se através de um processo denominado volitação, onde transformam a sua energia latente em energia cinética, deslocando-se no espaço, em altas velocidades. No entanto, espíritos existem, que ainda não desenvolveram esta faculdade, daí a necessidade de veículos para transporte, nas faixas espirituais mais próximas da Terra. Linguagem. A linguagem oficial entre os espíritos é a do pensamento. No entanto, muitas almas ainda involuídas não conseguem comunicar-se através do pensamento. Daí a necessidade da palavra articulada. Assim sendo, vamos observar colônias, onde se fala o português, o inglês etc. Vida social. A vida social nas colônias espirituais é intensa, e tem como objetivo a preparação dos espíritos para o seu retorno à Terra numa nova roupagem física, ou seja, reencarnarem de novo, com um outro corpo físico. Estudam, trabalham, repousam e divertem-se. Há relatos de casamento, festas e jogos, segundo hábitos e costumes da colônia. Os saxões, os latinos, os árabes, os orientais, os africanos, formam aqui grandes falanges à parte, em locais diferentes. Nos núcleos das suas atividades, conservam os costumes que os caracterizavam, e é profundamente interessante verificar como essas colônias diferem umas das outras. Católicos, protestantes e outros religiosos, após o desencarne, não se tornam espíritas, ou conhecedores da realidade ultratumular. Ao revés, dão curso aos seus credos, reunindo-se em grupos e igrejas afins. Cabe-nos lembrar que nem todas as cidadelas espirituais têm uma orientação sadia, voltada para o bem e para o equilíbrio das criaturas. André Luiz diz: incapacitados de prosseguir, além do túmulo, a caminho do céu que não souberam conquistar, os filhos do desespero,
Organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. Mas lembra também o benfeitor, que a misericórdia divina não os desampara, pois que são observados e assistidos continuamente por entidades luminosas, animais e plantas. O solo do mundo espiritual, à semelhança do solo do planeta, é coberto por uma infinidade de plantas, flores e hortaliças que são cultivadas, com muito esmero, por mãos bondosas. Os animais, como regra geral, reencarnam quase imediatamente após o desencarne. No entanto, em certas ocasiões, eles podem vir a ser preparados por entidades especializadas, para serem utilizados em tarefas específicas. Muitas vezes, no entanto, as descrições da paisagem espiritual, quando falam de formas animalescas, estão se referindo a espíritos humanos em processo de deterioração dos seus corpos espirituais, licantropia ou zoantropia, como também, de formas ideoplásticas, fruto do pensamento, e da vontade de entidades do astral inferior. O homem após o desencarne, lembra-nos Kardec, que cada um vai para o lugar que lhe interessa, pois cada individualidade vai deslocar-se, após o desencarne, para a região espiritual que está em concordância com seu modo de ser e viver. E complementa, enquanto uns não podem afastar-se do meio em que viveram, outros se elevam, e percorrem o espaço. Enquanto certos espíritos culpados, erram nas trevas, os felizes, gozam de uma luz resplandecente. De forma didática, podemos sistematizar as opções do homem, após o seu desencarne físico, em 3 situações. 1. Continuar vivendo na crosta, são espíritos excessivamente apegados à vida física, e que não conseguem assumir a sua condição de desencarnados, continuando a viver nos locais onde se habituaram, às vezes, sem ao menos se darem conta de que já não mais pertencem ao mundo material. Alguns fatores que podem condicionar a este apego à vida material, e a ignorância, confusão e medo, apegos excessivos a pessoas e lugares, inclinações pelas substâncias ilícitas, ou por comida, por exemplo, vinculação a negócios não concluídos, desejo de vingança. 2. Deslocarem-se para certas regiões do umbral. Muitos espíritos culpados ou viciosos, após o desencarne, são levados por uma força magnética automática, ou por entidades do mal, para uma das regiões umbralinas, e lá permanecerão, até que o arrependimento, e a vontade de reparar o passado, modifique a sua psicosfera pessoal. 3. Recolhimento a uma colônia espiritual, onde deverão integrar-se à vida extrafísica. E por estarmos passando por uma transição planetária, temos a oportunidade de ascensão para outros mundos do Criador, o retorno para nossa verdadeira casa e família galáctica estelar, alçando novos patamares, e retorno à verdadeira essência divina. Cabe a cada um a escolha, conforme sua vibração e sintonia. Fonte, Coleção Nosso Lar, André Luiz, Chico Xavier. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Vitória da Luz.